o sentido falso e o sentido correto do eu. O caminho infinito revela que Deus é um ser individual infinito e, portanto, Deus constitui nosso ser. Tudo que é espiritual, eterno e imortal em nós é o ser de Deus. O que é mortal, humano e finito não é uma expressão de Deus, mas uma ilusão, e não pode ser elevado à atmosfera da cristandade. Isso deve morrer, mas essa morte não é o que normalmente se pensa como morte. É a morte do falso conceito de Deus e do homem, que foi construído ao longo dos anos, que constitui o que pode ser chamado de experiência humana. Quando morremos diariamente para essa experiência humana, renascemos na experiência espiritual. Jesus reconheceu sua filiação com o Pai e, ao mesmo tempo, negou o poder à sua humanidade quando disse: Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Podemos esperar fazer mais do que Jesus fez e reivindicar mais por nós mesmos do que ele reivindicou? Quando ele foi chamado de bom mestre, Jesus chegou ao ponto de negar isso. Por que me chamais de bom? Não há bom senão um, que é Deus. A verdade é que Deus, o Pai, aparece individualmente como Deus, o Filho. Se disséssemos que expressamos Deus, estaríamos tentando ter algum poder próprio. Mas isso não temos. Deus, sendo infinito, somente Deus pode se expressar. E Deus se expressa como ser individual. É Deus se expressando, não o homem expressando. E Deus se expressando se torna você e eu, em nossa identidade espiritual. Deus sempre é a presença e Deus sempre é o poder. Nunca temos poder, nunca. Todo o poder é poder de Deus, à medida em que flui da divindade, aparecendo como nossa capacidade individual. Se fosse sua capacidade ou a minha, seria limitada. Mas, como toda capacidade é de Deus, é infinita. Jesus entendeu seu próprio nada e assim tornou-se o instrumento através do qual a totalidade de Deus poderia aparecer. Potencialmente, qualquer pessoa que possa entender suficientemente o nada da humanidade pode, nesse grau, demonstrar a totalidade de Deus. O encrenqueiro. O encrenqueiro. A razão para discórdias ou desarmonias de qualquer natureza é um falso senso do eu. Que problema existe que não diz respeito à palavra eu ou que não poderia ser eliminado se não houvesse um pouco de eu? Se o senso pessoal do eu está fora do caminho, não há problema. O único problema que alguém já teve é eu.
E se não houvesse eu, não haveria problema. O causador de problemas é o senso pessoal de eu. Enquanto eu achar que preciso ganhar a vida, encontrar um lar ou decidir o que fazer no próximo ano, apenas por esse tempo enfrentarei problemas de uma natureza ou de outra. Existe apenas um erro em todo o mundo, e isso é manter um falso senso de eu. Desista desse falso senso de eu e tente encontrar algum erro restante. Mantendo um falso senso de eu, temos um eu que sou eu e um eu que é você. E esse eu que deve ser mantido e sustentado imediatamente se torna um problema. A solução para os problemas, individual e coletivamente, é obter o senso correto de eu. A palavra eu significa Deus. Isso nunca significa qualquer pessoa. Significa Deus aparecendo como pessoa. Essa pessoa é sempre governada por Deus, mantida por Deus e sustentada por Deus. É Deus mantendo sua própria identidade como pessoa. Assim como a natureza mantém sua identidade como uma rosa, uma orquídea ou uma tulipa. Deus mantém e sustenta sua identidade como você, como eu e como todos. Não se decepcione consigo mesmo se encontrar alguém e descobrir que não pode vê-lo dessa maneira. Isso acontece. Isso acontece em nossas casas e comunidades, assim como na vida nacional e internacional. A maneira de olhar para isso é perceber que na imagem externa, qualquer mudança tem que vir de dentro de nós mesmos. Em cada um de nós existe humanidade suficiente para tornar impossível, de uma só vez, eliminar o eu, que se chama Mary, Henry ou Joel. Mas nós podemos começar. Hoje podemos começar a morrer diariamente. Como morrer diariamente? Como morrer diariamente? As declarações de citação são de pouco valor. Em vez disso, devemos nos perguntar: como eu morro? O que Paulo quis dizer com morrer diariamente? Existe um processo como morrer diariamente? Existe um processo como renascer do espírito? Se houver, que eu me ocupe disso agora. Quero ver se consigo descobrir como morrer. Quero ver se consigo descobrir como renascer. E então parar de citar passagens. Existe uma maneira de morrer diariamente. É preciso tomar a atitude dos 11 discípulos, que se reuniram com a intenção de escolher o 12º para substituir Judas, que cometera suicídio. Quando se encontraram, sua oração foi:
Tu, Senhor, que conhece o coração de todos os homens. Mostra, dentre estes dois, qual escolheste? Nenhum desses 11 achou que era responsável por selecionar o discípulo certo. Nenhuma pessoa usou a palavra eu. Nenhum deles achou que era da sua conta que foi selecionado. Todos estavam de acordo. Pai, mostra-nos quem você escolheu. Se eu tiver uma decisão a tomar e disser para mim mesmo, eu devo tomar essa decisão hoje, ainda hoje, posso recorrer a Deus e perguntar: Deus, mostre-me que decisão devo tomar com essa atitude de eu. É provável que tome a decisão errada ou não tome nenhuma decisão. A palavra eu está lá. Em vez disso, como Deus governa e dirige minha experiência, eu deveria dizer: Pai, mostre-me que decisão você tomou. Esta é sua vida. Este é o seu mundo. Este é o seu universo. Que decisão você gostaria de ter manifestada? Mostre-me sua decisão. Então, eu poderia me liberar de todo senso de responsabilidade, porque Deus não apenas me mostraria sua decisão, mas também a cumpriria. Aquele eu que se preocupa com o modo como este universo deve ser administrado, ou como os negócios de Deus devem ser administrados, é um demônio. De fato, esse eu que estamos mantendo não sou eu, é um falso senso de eu. Seja na formação de uma decisão a ser tomada ou de alguma ação a ser tomada, a grande liberação vem com a percepção. Obrigado, Pai. Esse fardo não está sobre meus ombros para minha decisão ou ação. Mostra-me hoje que ação escolheste. Mostra-me hoje como serão meus trabalhos pela próxima hora ou pelas próximas 24 horas. Para que seja correta, deve ser tua ação manifestada como eu, tua decisão manifestada como minha escolha. É a atividade do teu ser mostrada através de minhas ações. Há uma graça milagrosa e salvadora nesta lição. Há um milagre do renascimento. Isso, se pudermos descartar a palavra eu. Eu sei que não podemos fazê-lo de uma vez só, como em uma grande explosão. Não pude fazê-lo inteiramente em todos esses anos, desde que soube disso. Muitas vezes há algum traço de eu, Joel, deixado na cena. Eu gostaria de ver esse eu tão completamente extinto que eu nunca mais o ouviria. Mas isso persiste. Existem raposinhas, existem pequenos demônios que nos fazem apreciar tanto o pequeno eu que não podemos desistir dele. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Todos nós podemos pensar
em alguns dos problemas que enfrentamos e podemos ver como o eu está envolvido em todos os problemas. Um eu tão limitado em poder e sabedoria que não pode resolvê-los ou curá-los. Agora, vamos considerar o que aconteceria com os problemas se o único envolvido fosse Deus. E em nossa meditação, nos perguntássemos: haveria um problema se não houvesse um eu? Haveria tal condição se eu estivesse fora do caminho? Eu estaria nesse dilema se tudo dependesse de Deus? Dessa maneira, gradualmente, veremos que não há problema, exceto no que diz respeito ao sentido de eu como pessoa. Se tirarmos esse senso pessoal de eu e deixarmos o eu ser Deus, então o que acontece com o problema? Enquanto ponderamos isso, ouvimos essa orientação e direção interior. Enquanto meditamos na ideia de que essa não é uma decisão que devemos tomar e não há nenhuma ação a ser tomada, ela nos abre os ouvidos e reconhecemos que existe um Pai que pode nos dirigir. Isso nos faz buscar orientação dentro de nosso próprio ser. Não estamos mais com esse cavalheiro em uma nuvem, conceito de Deus, mas nas profundezas de nosso próprio ser, em harmonia com o infinito, sintonizados com o eu que realmente somos. Se estamos tentando ajudar alguém, o que isso faz conosco quando sentamos em silêncio e dizemos: o que estou tentando fazer? Quando o eu que realmente faz é o eu que tudo sabe? Ele é quem sabe o que fazer com essa situação e tem o poder de fazê-lo. Mais uma vez, mantemos nossa mente em Deus, reconhecendo como fonte, atividade, substância e lei. O sentido pessoal do eu é o destruidor de um ministério espiritual. O sentido pessoal do eu é o destruidor de um ministério espiritual. Em uma meditação em grupo, em vez de pensarmos em eu, mim, ou meu problema, ou minha saúde, o que acontece é que, quando vários de nós nos sentarmos e nos esquecemos desse pequeno eu, o que acontece é que, quando vários de nós nos sentamos e nos esquecemos desse próprio eu, voltamos-nos para o eu que é Deus e compreendemos que eu, no centro de nós, é o fator governante em todas as nossas experiências. E o poder está sobre seus ombros. É a lei, a substância e a realidade. O que acontece quando descartamos todos esses eus separados e encontramos apenas um eu no meio de nós, com todos nós centralizados em Deus e não em nossos problemas pessoais? Na maioria dos grupos em meditação,
cada membro do grupo está pensando em si mesmo e em seus problemas. Mas tudo isso desaparece nesse tipo de meditação, no qual existe apenas um eu, governando, apoiando, mantendo, sustentando, alimentando, iluminando, ensinando, revelando, desdobrando e apresentando sua própria identidade. Enquanto todos esses eus separados estão ausentes. Foi dito que se pudéssemos ficar em silêncio sobre o assunto eu por até meia hora, se pudéssemos deixar o eu, Joel, completamente, ou eu, Bill, ou eu, Melry, e contemplar o eu que é Deus, teríamos o reino de Deus na terra. Se estudássemos as revelações religiosas e filosóficas do mundo, nunca encontraríamos um ensinamento mais profundo do que isso. E é por causa da profundidade desse ensinamento que ele não foi mantido na história da humanidade. Sempre que houve um mestre para revelá-lo, e alguns discípulos foram capazes de compreendê-lo, depois que esse professor em particular e seus discípulos se foram, o ensino desapareceu, porque nunca na história do mundo houve muitas pessoas dispostas a deixar de lado o senso pessoal do eu. Temos dois exemplos disso na vida de Gautama, o Buda, e Cristo Jesus. Buda descobriu essa verdade e a ensinou a seus discípulos, que foram inflamados com o desejo de entregá-la ao mundo. Para fazer isso, eles fundaram ashrams, onde as pessoas podiam aprender sobre isso. Mas isso derrotou seu propósito e o Buda se retirou do mundo, porque a palavra eu continuava em alta. Alguém sempre quis saber quem irá suceder ao mestre. Outra pessoa queria saber quem seria o zelador, quem seria o tesoureiro e o nome de quem estaria na propriedade. A palavra eu voltou a aparecer e a importância espiritual de todo o movimento foi destruída. Jesus experimentou a mesma coisa. E sua revelação é controlada no livro de João. Ele subia e descia pelos campos, ensinava e pregava nas sinagogas, nas ruas, nas casas e nas colinas. Tudo por causa de um desejo interior de libertar o mundo. Ele também encontrou aqueles que procuravam sentar-se ao seu lado direito ou esquerdo. Esse eu entrou novamente. Não era uma questão do que Deus queria, apenas eu. Depois veio Judas e seu ciúme. E provavelmente o ciúme de alguns dos outros discípulos. O eu apareceu, sempre eu. A palavra eu foi o que destruiu uma obra espiritual em todos os estados e estágios, porque algum aluno sempre diz a si mesmo: ó, isso é uma grande verdade. Isso me colocará na plataforma, e se não, me colocará à direita do mestre ou à direita do líder. Outra vez eu. O eu entra em cena. Em vez disso,
o aluno deve dizer: ó, já que não existe um pequeno eu, não me importo se estou na plataforma ou aqui embaixo, desde que eu saiba que Deus é o único eu. Estou cuidando das obras, meu Pai. Perceba Deus como ser individual. Perceba Deus como ser individual. Milagres acontecem quando o eu não entra. Quando alguém nos pede ajuda e podemos perceber que não existe tal pessoa, que não existe esse eu, a cura já começou. Mas quando encaramos uma pessoa como eu e pensamos: como vou curá-la, melhorá-la ou enriquecê-la? Nós destruímos nossa eficácia como praticante, porque não existe esse eu. O único eu é Deus. E ele não precisa de cura, ensino ou enriquecimento. Se alguém diz: estou doente, e nossa resposta é: bem, vamos ver o que podemos fazer para melhorar você. Então, é o cego guiando o cego. O paciente acredita em uma individualidade separada de Deus. E enquanto nós também tivermos uma ideia de uma individualidade separada de Deus, nós dois vamos cair na vala. A única maneira de experimentar um ministério de cura de alto nível espiritual é convencermos-nos de que não existe um eu ou ego separado de Deus. Porque se existisse, não haveria Deus. Não pode haver Deus a um ser mortal, doente, pecando e morrendo. Não apenas eliminamos a crença de uma doença física ou uma causa mental, mas também a pessoa que a está experimentando. E chegamos à realização de sua verdadeira identidade. Não tomamos um ser humano e o tornamos mais saudável, mais rico e mais sábio. Revelamos Deus como um ser infinito e individual. Estamos interessados em ver o Deus do seu ser manifestado permanentemente. Estamos interessados em ver o Deus do seu ser manifestado permanentemente. A maneira de fazer isso é morrer diariamente para a humanidade, renascer para a nossa identidade espiritual e perceber: quando alguém pede ajuda, que em todo o reino de Deus não existe tal pessoa, tal condição. Ao mantermos e sustentarmos essa atitude, a harmonia começa a aparecer. Quando alguém de nossa família ou amigos envolvidos em algum senso de discórdia vem à nossa mente, em vez de nos preocuparmos em ver quanto podemos ajudá-los, sentamo-nos: eu não vou acreditar que exista tal pessoa. Deus é infinita individualidade. Deus é uma pessoa infinita. Deus é o infinito. E além de Deus, não há outro. A verdadeira maneira de ajudar é aprender a morrer diariamente. E a única maneira de aprender isso é começar com a disciplina de que chamo de não eu. Não eu. Não essa pessoa não me preocupa.
ele não tem nada a ver comigo. O eu único e real está cuidando disso. Suba para este círculo de Deus. Suba para este círculo de Deus. Ao meditar, nunca trazemos um problema à meditação. Nunca, nunca. E nunca trazemos uma pessoa que tem um problema à nossa meditação. Deixamos os dois lá fora. Não levamos nada à meditação, a não ser nossa reflexão sobre Deus e o mundo de Deus. O que é Deus? O que é o reino de Deus? O que é o governo de Deus? Qual é o resultado do governo de Deus? Qual é o resultado do reino de Deus na terra? Qual é o verdadeiro significado do amor divino? Como posso viver a afirmação: ama teu próximo como a ti mesmo? Depois de dizer a uma pessoa que vou ajudá-lo, o que faço imediatamente? Às vezes, ela volta ao meu pensamento naquela tarde, naquela noite, no dia seguinte ou na semana seguinte. Quando isso acontece, eu sei que o problema provavelmente não foi resolvido. Então, há algo mais a fazer. E o que eu faço? Apenas digo a mim mesmo: tudo bem, saia agora e deixe-me voltar para Deus. Então, volto-me ao Deus que não tem problema. Corpo físico, vida finita e nem idade avançada. Eu fico ali com Deus. E se a pessoa continua tentando entrar, eu continuo empurrando-a para fora. Não a deixarei entrar, nem o rosto dela, nem a figura dela, nem o nome dela, nem o problema dela. Não quero que esse falso conceito de eu entre. Eu comungo com o verdadeiro eu do ser da pessoa que é Deus. Eu comungo com ele, mas não com a identidade humana e os problemas da pessoa. Eu comungo com o que ela realmente é, o ser de Deus. Enquanto faço isso, a harmonia começa a aparecer. Se eu pensasse em alguém como um ser humano com problemas humanos, provavelmente seria apenas mais um benfeitor do mundo. E depois que o bem fosse feito, teria que ser feito novamente algum tempo depois. Mas, se eu mantenho a pessoa como um ser humano, com um problema fora do meu pensamento, e me apego à sua realidade espiritual, gradualmente trago sua verdadeira identidade, a manifestação como sua vida. Esse tem sido o modo e o método da minha prática individual. É por isso que há um capítulo sobre tratamento ou meditação contemplativa de cura em todos os livros do Caminho Infinito. Embora essas meditações possam variar, o princípio básico de cada uma delas é o mesmo. Começa com a palavra Deus e termina com Deus. Em nenhum lugar, nada além de Deus entra. Nunca
um paciente entra na meditação. Quando uma pessoa pede ajuda, minha resposta é recorrer a Deus. Deus precisa de ajuda. Deus precisa de ajuda? Não. Deus é vida eterna. E Deus mantém e sustenta sua própria vida. A vida não precisa de nenhuma ajuda minha. A vida é espírito. E o espírito é imortal e eterno. Não decai, não envelhece, não muda. Não há espaço nele para dores e queixas. Deus, espírito, é a substância de todas as formas. Portanto, tudo o que existe em todo esse universo é formado por Deus. Uma formação do espírito, da própria vida, da verdade governada pela eterna lei de Deus. E nunca pode sair do reino de Deus mais do que 2 vezes. 2 vezes 2 podem sair do lado de fora do reino da matemática, para serem diferentes de 4. Minha meditação permanece naquele círculo de Deus. Se é uma questão de inatividade, percebo que, como Deus é a fonte de toda atividade, não poderia haver outra coisa senão a atividade perfeita. Porque ninguém tem nenhuma atividade própria. Somente Deus tem atividade. Deus é a atividade do ser. Ninguém tem força própria. As Escrituras dizem: o Senhor é a minha força. E a força de Deus nunca falha. Então, não há força para aumentar e nenhuma para diminuir. Uma pessoa está em perigo de morrer. Como isso poderia ser, se a vida dele fosse Deus? A vida de Deus não corre o risco de morrer. Não, isso não pode ser. Pobres motoristas na estrada, como poderia haver? Existe apenas uma mente, e essa mente é o instrumento da inteligência infinita. E é a mente do ser individual. Segundo as aparências, há muitas mentes na estrada e inúmeras pessoas estão pagando a penalidade por aceitar essa crença. Eu mantenho a verdade de que Deus é a inteligência do ser individual e há apenas a inteligência infinita de Deus sendo manifestada. O homem não tem inteligência própria. Ele não pode ser sábio ou estúpido. Ele não pode ser bom ou ruim. Ele não pode estar doente ou bem. Somente Deus é inteligência infinita. Somente Deus é bom. Somente Deus é vida imortal. Não reconhecerei que qualquer pessoa é espiritual, perfeita ou boa. Reconhecerei apenas que Deus é bom, Deus é vida, Deus é amor, Deus é sabedoria infinita, Deus é inteligência e não há outra pessoa exceto Deus aparecendo. E, portanto, não acredito a ninguém que seja bom, nem o condeno como mal. Não terei nenhum você de qualquer pessoa. Vou apenas manter a verdade de Deus. Vou apenas manter a verdade de que Deus é o único, você, de você. E a única coisa que pode ser manifestada através de você é Deus. Mas é Deus se manifestando, não é você. É Deus se manifestando como você.
então você não pode sequer receber o crédito por manifestar Deus, porque você não está manifestando Deus. Deus é que está se manifestando como você. Não há nenhuma glória pessoal, nenhuma demonstração pessoal. Qualquer mal que vemos não existe. Nossa aceitação disso como o mal é o que está causando o problema. Qualquer coisa de bom que vemos é Deus se manifestando. E atribuir esse bem a uma pessoa e dizer: você é saudável, ou eu sou saudável, ou você é rico, ou eu sou rico, é apenas estar longe de Deus. Somente Deus é saudável, somente Deus é rico. Nós não expressamos essa saúde. Nós não manifestamos essa riqueza. Deus as manifesta. Só existe Deus manifesto como ser individual. Sempre Deus. E a glória é sempre de Deus. Daíse Silva Toscano, em 19 de novembro de 2021. Muito obrigada.